Mais um encontro nosso para nós continuarmos o nosso assunto hoje com acidente vascular encefálico. Quando a gente fala em acidente vascular encefálico, nós precisamos saber classificá-lo, porque existem dois tipos de acidente vascular. Nós temos o acidente vascular encefálico isquêmico e nós temos o acidente vascular encefálico hemorrágico. Cada qual com seus sinais, com seus sintomas e com seu tratamento, com reabilitação. E mais uma vez eu repito que nós vamos precisar de uma equipe multidisciplinar, que mais adiante nós vamos conversar sobre isso, tá? Quando a gente fala em acidente vascular, tô falando nisso aqui, ó, acidente vascular encefálico. Então, existe um comprometimento das células neurológicas, tá? E existem situações do nosso dia a dia que levam como predisposição para que algum de nós, né, não sabemos quem nem quando, algum de nós possamos apresentar esse tipo de acidente. Então, essas predisposições, estas causas, nós vamos conversar também sobre isso, tá? Que nada mais é do que um estilo de vida. O que foi que você escolheu de como viver? Qual é o tipo de nutrição? Se faz exercício físico? Se tem um fator hereditariedade? Porque tem aqueles que a gente pode mudar, tem aqueles que a gente não tem como mudar, né? Então, vamos lá continuar. Acidente vascular. E aí nós vamos definir conjunto de condições. Na verdade, é um conjunto de condições nas quais há falha no suprimento do cérebro. Então, existe uma falha no suprimento do cérebro, ou isquemiado, porque existe a isquemia, que é a falta de oxigenação num determinado vaso do encéfalo, ou na outra situação, no rompimento de um vaso, fazendo com que este sangue se extravase para dentro do encéfalo. E a gente sabe que, se esse extravasamento ocorre em qualquer outra parte do corpo, existe espaço para poder ir dilatando, se expandindo, até que seja visualizado ou detectado com mais facilidade. Mas dentro do cérebro, dentro do encéfalo, isso não acontece, porque nós temos a calota craniana que impede que haja essa expansão, ou seja, fica tudo acumulado de sangue perdido lá dentro, sendo obrigado ao paciente a ser submetido a um procedimento cirúrgico. Mas vamos continuar. Quais são as causas? Trombose cerebral. A trombose cerebral é isso aqui, ó, tá? Aqui eu não consigo. Também não. Existe um trombo aqui, nesta área do vaso, e aqui o sangue está tentando passar. A partir do momento que este trombo toma todo o espaço do vaso, ele impede que o sangue continue. Então, esta área daqui, que deveria ser banhada também, ela entra em isquemia. Então, por esse motivo que este tipo de acidente é chamado acidente vascular encefálico isquêmico, tá? Então, a trombose impede. Então, qualquer tipo de trombo, seja ele sólido ou seja ele gasoso, vai impedir o suprimento de sangue para a parte posterior do vaso. Nós temos embolia cerebral, que foi o que eu acabei de falar. Quando a gente fala em trombos, nós temos os trombos sólidos e os trombos gasosos. Geralmente os sólidos correspondem aos coágulos ou aos ateromas. Ateromas, para quem não lembra, são camadas de gordura. E para os trombos gasosos, nós temos as bolhas de ar,
né? Por esse motivo que nós incansavelmente conversamos com os nossos profissionais, com os nossos alunos, os estudantes, para que não deixemos o ar entrar no sistema ou no vaso sanguíneo do paciente, porque isso pode levar a uma embolia e um espaço de ar aqui também não se mistura com o sangue e também vai impedir que o sangue passe para a porção posterior do vaso. Então é outro motivo, é outra causa, tá certo? Que pode levar a uma AVE. Uma hemorragia intracerebral. Uma hemorragia intracerebral já seria o contrário. Já estaria levando a um AVE hemorrágico. Vamos fazer de conta que este vaso daqui ele está passando por uma dilatação em um dos seus espaços. Isso acontece muito com o procedimento chamado de aneurisma. Então, quando acontece isso, a parede do vaso tem uma certa elasticidade, principalmente as artérias. Só que tudo tem seu limite, né? Pode acontecer das artérias não estarem assim, não suportarem mais esta expansão por conta do sangue. Então, o que acontece? Existe um rompimento do vaso e o sangue que era para continuar, ele começa a ele já começa a ficar acumulado dentro do cérebro, tomando a parte do encéfalo. Então, isso acontece, tá? E aí o sangue começa a se coagular e por conta disso é o tipo de AVE considerado mais grave, porque é necessário que o paciente vá para o centro cirúrgico, retirar esse coágulo, porque esse sangue vai coagular, e a gente observar como é que esse paciente vai se portar no pós-operatório. Lembrando sempre de comunicar a família, de conversar com a família, conversar com o próprio paciente, caso ele esteja consciente de que a recuperação é lenta. A recuperação de um paciente com problema neurológico não se espera ou não se deve esperar de um dia para o outro. Nós temos uma recuperação lenta, então precisamos ter paciência, muita paciência. Então, esse aqui é quando existe um extravasamento, uma hemorragia intracerebral. Uma estenose de uma artéria. Estenose de uma artéria que irriga o cérebro, já é outra situação. A estenose, para quem lembra de fundamentos das terminologias cirúrgicas, a estenose significa um estreitamento de um canal. Nós consideramos o vaso um canal que tem um lúmen, né? A parte interna de uma veia ou a parte interna de uma artéria, nós chamamos de lúmen. Aí o que acontece? Existe estenose de traqueia, existe estenose de esôfago, qualquer situação, qualquer órgão nosso que tenha o formato de um tubo e que tenha um lúmen, ele pode causar uma estenose. Existe estenose na uretra, principalmente quando o paciente tem uma hiperplasia prostática. Eu estou dando esses exemplos só para vocês lembrarem do que é uma estenose. É um estreitamento. Claro que algo está levando a esse estreitamento, porque isso não é normal. Então, nós temos o estreitamento de um vaso também. Nós temos esse estreitamento assim, ó, o vaso vem aqui, faz isso, vem aqui, faz isso. Então, se o sangue vem correndo e chega aqui e encontra esse estreitamento, né? Essa junção de parede com parede, consequentemente, esse outro lado não vai ser banhado.
é outra situação que pode levar também a um AVE, seja ele isquêmico, que é esse caso, ou seja ele hemorrágico, daquela situação anterior que eu falei, onde a artéria foi expandida sua parede até o ponto de se romper. Temos também uma observação que eu coloquei, fiz questão de colocar aqui. Podem ser acompanhadas por pacientes que têm hipertensão. Hipertensão arterial. Quem é? Me diga, quem foi que ainda não ouviu um determinado comentário de alguém que é hipertenso, que tem essa doença crônica, muito comum também no diabético, e que reclama de uma cefaleia intensa, uma dor de cabeça que não passa, que é constante, né? Que é insuportável algumas vezes. Não estou falando de enxaqueca, eu estou falando da pressão intracraniana, que nós chamamos de pique. A pressão intracraniana, o sangue está correndo de uma forma, tá? Ou então está impedindo, está se expandindo ou impedindo a passagem de uma forma que faz com que aumente a pressão intracraniana. E principalmente quando esses pacientes apresentam essas duas patologias que contribuem para o aumento da pressão intracraniana. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Então, concluindo, pacientes com pressão arterial sistêmica, com hipertensão, com hipertensão arterial sistêmica e diabéticos, eles têm uma predisposição ao AVE. Isso é fato. Podem procurar em qualquer literatura que vocês vão encontrar. Então, precisamos ter esse cuidado. O tabagismo. Por que o tabagismo? Porque a nicotina começa a se acumular na parede dos vasos, fazendo um papel de ateroma. O ateroma, na verdade, é a camada de gordura. Mas a nicotina vai fazer esse papel. Então, nós temos o vaso aqui normal. E aí eu como muita gordura. O que é que vai acontecer? As placas vão começar a se acumular na parede dos vasos, fazendo com que haja um impedimento do vaso, né, do sangue ao passar nesse espaço. Então, óbvio que isso aqui não é normal. E aí eu posso substituir esses ateromas pelas camadas de nicotina. Então, os ateromas, que são as camadas de gordura, e a nicotina, né, que vem do cigarro, do tabaco, podem se acumular e fazendo com que haja um impedimento, né, fazendo com que o sangue faça uma força maior para poder passar na parede das artérias. Tanto que nós temos o conceito na literatura que pressão arterial é a força exercida pelo sangue para passar na parede das artérias. E essa força que ele exerce é em decorrência de algumas coisas que estão causando impedimento, tipo os ateromas e as camadas de nicotina que vem do tabaco. Ok? E isso sem contar com o que nós falamos anteriormente em relação aos trombos, que são os coágulos, né? E isso, nós que somos profissionais da enfermagem, nós sabemos que acontece com frequência de termos o coágulo ali formado e aí o colega empurrar o coágulo para poder desobstruir o vaso. Isso aí é um trombo. Como também terminou o soro, o espaço de ar que existe naquele equipo vai todinho para dentro do vaso. Isso também não deixa de ser um trombo, só que o coágulo é um trombo sólido e o ar é um trombo gasoso. Mas todos impedem a passagem do sangue na parede das artérias.
E nós temos também a situação da obesidade mórbida, né? O paciente já é obeso, então imagine quantas camadas de gordura tem aqui. E a elevação do colesterol, que também não deixa de ser gordura. Então, na verdade, só são terminologias diferentes que, no final das contas, eles falam a mesma coisa. Estão falando a mesma língua. Quais são os sintomas que um paciente desse pode apresentar? Bom, quais são os sintomas? Nós temos dificuldades de concentração com a debilidade da memória. A gente sabe, eu já falei isso em aulas anteriores, que cada areazinha do nosso cérebro é responsável por uma das nossas funções, tá? Então, eu não sei qual foi a artéria que foi comprometida no momento do acúmulo do ateroma, que é a gordura, no momento de uma estenose, tá? No momento de um acúmulo da nicotina que veio do tabaco, das pessoas que fumam demais. Também no momento de um aneurisma, que a artéria foi se distendendo e se rompeu e causou ali uma hemorragia intracerebral. Então, eu não sei qual foi a área atingida. Eu não sei. Existe em cada parte do nosso cérebro, né? Os neurônios responsáveis por determinada função. Então, eu posso, de repente, ter apresentado um ateroma e ter deixado de falar. Um exemplo. Eu posso ter apresentado um aneurisma e ter deixado de andar. E assim sucessivamente. E eu não posso, a gente não pode dizer qual área. Isso só quem vai nos informar é a parte diagnóstica, são os exames de imagem que nós vamos submeter esse paciente para que então saibamos qual foi a área atingida para que ele tenha apresentado aqueles sintomas. Até a perda de memória também, tá? Então, tontura, vertigem, a síncope, que tem muito a ver também com o desmaio. Foi uma síncope, tá? Então, e também temos aqui uma denominação muito pouco conhecida como lipotímia. A lipotímia também não deixa de ser um desmaio, tá certo? Então, síncope, lipotímia. A vertigem é o início, né? Eu tô começando a sentir algo diferente, mas ainda não desmaiei, tá certo? Tô tonta, tô com vertigem, tô vendo tudo assim, embaçado e tudo, para depois vir a síncope e a lipotímia, que é o desmaio. Uma cefaleia, isso aí é muito comum, né? Porque se houve um estreitamento e problema na circulação sanguínea, vai haver a cefaleia. Pode acontecer uma cefaleia suportável, como uma cefaleia insuportável, que isso tudo vai depender do grau de comprometimento daquele vaso. Uma visão turva, também a depender da área que foi comprometida. Eu posso ter convulsões, isso aí já atingindo já os neurônios, as sinapses, que são a ligação entre os axônios, entre as células nervosas. E isso aí pode ocasionar sequelas, porque no momento da convulsão existe uma morte de algumas células e que elas não se regeneram. Então, se você tem convulsão, você pode ter sequela posteriormente. É por isso que a gente tem que evitar que isto aconteça. Observação. Os problemas que podem evoluir para hemiparesia, hemiplegia, afasia ou até o coma. Então, vamos falar de um por um para poder relembrar as terminologias científicas. Hemiparesia, hemi é um lado. Paresia, formigamento ou dificuldade na locomoção ou na mobilidade. Hemiplegia, hemi é um lado, plegia é a paralisação total, tá?
Lembrem-se, paraplegia, tetraplegia. Hemiplegia direita, hemiplegia à esquerda. Então, quando a gente fala plegia, é a paralisação total. Paresia é uma dificuldade juntamente com formigamento ou perda de sensibilidade. Onde, na verdade, quando você perde um pouco a sensibilidade, você já dificulta seu movimento, a sua mobilidade. Afasia é esse azinho da frente, dá um indicativo de que você perdeu a fala, você não consegue falar. É aí onde você possivelmente está entrando no coma, porque o coma, alguns chamam de vida vegetativa, é você não conseguir falar, você não conseguir responder, verbalizar o que você está sentindo, o que você está querendo. Às vezes a pessoa está ali mexendo, lhe imobilizando, colocando numa determinada posição em que está causando dor em alguma parte do seu corpo e você não pode falar. Como é que eu vou falar? Eu posso fazer até feições de dor, mas eu como profissional, dor onde? Onde é a dor? De repente, eu não posso me locomover, mostrar onde é a dor. Já é outra situação difícil para a gente. Por isso que eu costumo dizer, eu que já trabalhei em UTI há alguns anos, é muito mais fácil você trabalhar com pacientes lúcidos, conscientes, do que com aqueles pacientes inconscientes ou então conscientes, acordados, porém sem responder. Ou pelas terminologias que nós conhecemos, não responsivos. Eles não respondem, eles não verbalizam. Então tem essa questão que nós precisamos nos preocupar. O diagnóstico, aqui eu trouxe duas figuras assim importantes para vocês. Aqui tem muito a ver com o que eu desenhei, não sei se vocês lembram, mas com o que eu desenhei, fazendo com que, ó, mostrando que existe um estreitamento, que é a estenose, o estreitamento do vaso, onde você vai observar que o sangue está querendo passar e quando chega nesse estreitamento ele tem uma certa dificuldade. Então, com certeza, essa área daqui vai ser pouco banhada ou não vai ser banhada, a depender do nível do estreitamento. Este tipo de AVE, vamos classificá-lo como isquêmico. Olha aqui uma parte arroxeada, né? Uma parte escura, já chamamos de parte necrosada, uma parte do cérebro perdida, que a gente sabe, conhece, já ouviu falar de que células neurológicas não se regeneram. Então, escureceu, não tem mais vida naquela área. Então, a depender do local, qual é a função? Essa parte parietal aqui, qual é a função dela? Está mexendo com o quê? Com a coordenação motora, com a fala, com a visão. Então, isso nós vamos verificar no diagnóstico. E aqui foi o outro desenho que eu fiz, o abaulamento do vaso, até o momento em que a parede da artéria não suporta mais aquela distensão toda e se rompe. Esse aqui é o mais agravante, que é o AVE hemorrágico. É o mais agravante por quê? Porque ele vai passar o sangue para toda essa área daqui e aqui nós somos protegidos por uma camada óssea, não é? Nós temos uma camada óssea aqui. O osso se estende? Não. O osso não vai se estender. Então, o que é que vai acontecer? O sangue vai ficar todo acumulado aqui, aumentando a PIC, que é a pressão intracraniana. Então, esse paciente precisa entrar para o centro cirúrgico depois de ter passado pelo exame diagnóstico,
de ter certeza de que realmente existe coágulos ali, comprometendo parte do cérebro, esse paciente precisa entrar no centro cirúrgico o mais rápido possível, para poder retirar esse coágulo, para poder sanar o vaso que continua sangrando, porque ele está jorrando sangue. Então, vai precisar cauterizar esse vaso e daí, então, esperar a reabilitação desse paciente, a recuperação dele. Todas as duas situações são situações que, de início, precisam de uma unidade de terapia intensiva. Qual dos dois tende a permanecer mais tempo na UTI? O que foi submetido, né, ao centro cirúrgico, a uma cirurgia, e o que foi acometido por um AVE hemorrágico. Esse aqui tende a permanecer mais tempo. Este daqui, o isquêmico, ele pode passar algum tempo na UTI, tá? Mas depois de receber alta e fazer todo o processo de reabilitação fora do hospital. Um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, porque de repente era uma pessoa muito ativa e agora se vê numa situação em que não consegue trabalhar, então a terapia ocupacional vai auxiliar para que ele não entre em depressão. Pode também fazer parte dessa disciplina, dessa equipe multidisciplinar, um psicólogo, né? E o médico, o enfermeiro, eu nem falo. Porque olhe quantos profissionais eu já citei. Entrando a nutricionista. Então, vejam quantos profissionais eu citei aqui para acompanharem esses pacientes. Lembrem-se, eram pessoas ativas que trabalhavam e de repente passaram por uma situação dessa. E de agora em diante eles sentem dificuldade até em deambular ou se comunicar com as pessoas. Então é importante demais que eles entendam e que eles participem de forma positiva dessa recuperação. Porque eles podem sim voltar à atividade. Claro que com uma certa dificuldade. Células nervosas que morrem jamais se regeneram. Então, se eu disser a você que um determinado paciente passou por um AVE, não importa se isquêmico ou hemorrágico, e depois ele voltou ao mesmo comportamento, a mesma situação de antes normal, como se nada tivesse acontecido, eu acho isso um pouco improvável. Porque as células nervosas, quando morrem, não se regeneram. Então, existem até testes para em casa mesmo você fazer essa comprovação de que aquela pessoa, seu parente, está passando por um AVE. Nós pedimos para ele cantar uma música. Quando ele canta a música, aí você observa que ele está balbuciando e não consegue completar as palavras. Primeiro sinal. Segundo sinal, você pede para ele levantar os braços. Você vai observar que um dos braços permanece elevado e o outro cai, como se não tivesse forças para poder permanecer elevado. E o terceiro sinal é um desvio da comissura labial. Então você observa que aqui, ó, um lado da face ele fica caído, como também na comissura labial. Você observa aqui que existe uma simetria. Já no paciente com sequela de AVE, ele vai apresentar uma assimetria. Então, são sinais notórios de AVE e que você tem que correr imediatamente, porque quanto mais rápido um paciente desse for socorrido, melhor e melhor vai ser a recuperação dele. E mais rápida também. Então, aqui nós vamos... deixei bem claro aqui a situação do AVE isquêmico, do AVE hemorrágico. Passei para vocês os testes que podem ser feitos. Isso você pode fazer no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar. Principalmente quando se sabe que aquela pessoa
é uma pessoa hipertensa com alta probabilidade de apresentar um AVE. Hipertensa ou diabética, como eu já falei, né? Então, o diagnóstico é uma avaliação clínica, né? A parte clínica é eu observar o andar, o falar, a elevação dos membros, a assimetria na face. Essa é a parte clínica, tá? Associada à análise de exames clínicos laboratoriais complementares, ou de repente aqui nesses exames laboratoriais você vai observar o quê? Uma diminuição nas hemácias, se for um AVE hemorrágico. Por quê? Porque ele está perdendo sangue, então está perdendo hemácias. Então o hematócrito começa a baixar. Já a tomografia cerebral, a tomografia computadorizada, é a mais confiável, inclusive mostrando qual parte do cérebro foi afetado. Qual foi a área comprometida? O que normalmente vai acontecer com aquele paciente, ou possivelmente vai acontecer, com aquela área que foi acometida pelo acidente vascular? O que eu espero? O que eu vou passar para a família? Que a família está lá fora esperando por mim para poder saber o que vai acontecer com aquele paciente, tá? Então, era isso que eu também queria passar. É necessário que esse paciente ele tenha uma família bem unida, uma família que entenda o quadro, uma família que entenda o que ele vai passar, uma família que saiba compreender os momentos difíceis para aquela pessoa, como eu falei anteriormente, que era tão ativa, que trabalhava e que agora ela está parada, sem poder fazer muita coisa. Até que, lentamente, através de fisioterapia e outros cuidados, ela venha voltar a realizar de uma forma parcial o que ela realizava antes. Então, tudo, olha, para mim, eu, Jucirene, eu acredito que com a ajuda da família, seja qual for a patologia, o paciente pode ou não ter uma boa recuperação ou até uma recuperação mais rápida. Mas para isso a família tem que estar junto, tem que ajudar, tem que entender, compreender, entendeu? Então, fora a equipe multidisciplinar, a família está dentro, faz parte, é importante. Tratamento. Bem, depende muito da causa estabelecida, como eu citei anteriormente, né? Cada paciente é um paciente diferente do outro. O fato dos dois terem apresentado um acidente vascular não significa obrigatoriamente que os dois vão apresentar complicações, sequelas iguais e consequentemente, tratamentos iguais. Então, tudo vai depender da área que foi comprometida, tá certo? Verificação dos sinais vitais com exatidão em intervalos regulares, isso aí é uma coisa notória, porque se é um paciente que de repente apresentou um AVE em decorrência do aumento de uma pressão arterial, seja ele um hipertenso ou seja ele um diabético ou com qualquer outra patologia que mexa com a pressão arterial, é óbvio que eu preciso verificar esses sinais vitais, principalmente a pressão arterial, com intervalos menores. É o que acontece na UTI. Na UTI nós verificamos sinais vitais a cada 2 horas, seja ele hipertenso ou não. Porque precisamos lembrar que mesmo que aqueles que não sejam hipertensos, existem situações emocionais que podem fazer com que a pressão suba. Então, eu preciso
desse entendimento para saber que, não, o paciente seu João do leito 1, eu preciso verificar porque ele é hipertenso e apresentou um AVE. Mas o seu José do leito 2, eu não preciso verificar a PA dele porque ele não é hipertenso. De jeito nenhum. Eu vou verificar também. Porque só o fato dele estar na UTI, de repente ter presenciado uma parada cardiorrespiratória, a movimentação, né? A agilidade dos profissionais, aquele corre-corre, isso já pode ter mexido com a pressão arterial dele. Então, eu preciso também verificar a PA do seu José. Não importa. Posicionar o paciente deitado um ângulo de 30 graus, justamente para muito sangue não chegar na parte da cabeça, principalmente se ele sofreu um AVE hemorrágico. Então, eu elevo um pouquinho a cabeceira, 30 graus é suficiente, para poder evitar que isso aconteça. Porque se ele ficar em decúbito horizontal, sem elevação de cabeceira nenhuma, então o sangue vai correr de forma por igual. Então, vai chegar sangue lá no cérebro e, consequentemente, vai sangrar mais. Então, eleva um pouquinho essa cabeceira. Balanço hídrico a cada 24 horas, isso é importante. E dentro da UTI, nós eliminamos, nós anotamos o que entra e anotamos o que sai a cada 2 horas. E nas 24 horas, fazemos um somatório, né? E depois subtraímos para saber se esse paciente está retendo líquido ou se ele está eliminando muito líquido. Aí entram as terminologias: hipervolemia, que é retendo líquido, ou seja, clinicamente você vai olhar para o paciente e vai observar que ele está edemaciado. É a clínica que ele vai apresentar. Então, ele está retendo líquido, ele está apresentando hipervolemia. E clinicamente também eu vou observar o outro lado. Se ele estiver perdendo muito líquido e apresentando uma hipovolemia, eu vou observar boca seca, pele seca. Nós temos a prega na pele, aquela prega onde você faz a gente chama turgor. A gente faz uma prega na pele de um paciente desidratado. Em nós que não somos desidratados, a prega volta logo, né? Ó, voltou. Já no paciente desidratado, você faz a prega e a prega fica e ela vai voltando ao normal com o passar dos minutos. Isso é um sinal de pele seca, pele desidratada. E o outro sinal notório também clínico é você olhar para a bolsa da sonda vesical e observar que esse paciente está ou em oligúria ou em anúria. Vou relembrar vocês. Oligúria é pouca urina e sempre vai se encontrar concentrada, e anúria é 0 de urina. Então, é um paciente extremamente desidratado. E essas situações precisarão ser passadas para o intensivista, porque ele vai dizer: olha, aquele que está retendo líquido, Jucirene, tire esse soro daí porque tem que entrar menos líquido para ele, porque ele já está com líquido demais. Jucirene, olha, aquele que está desidratado, vamos colocar mais, vamos infundir mais um frasco de soro para poder hidratar esse paciente. E cada um vai ter o seu tratamento. Ficou claro? Reorientar o paciente logo que este recobre a memória. Então, quando ele recobrar a memória, que acordar, ele vai te perguntar onde está, o que aconteceu, né? Quanto tempo ele está ali, de repente qual o dia da semana, perguntar dos familiares e etc e tal. Então, é necessário que fiquem atentos para que nesse momento você saiba orientar esse paciente e explicar a ele que vai precisar muito da ajuda dele, que ele entenda o que está passando e que ele contribua. Porque muitos caem em depressão e aí a gente não tem a ajuda deles, entendeu? Então, quando cai em depressão, aí é aquele paciente que vai se entregando e a gente não tem nenhuma resposta positiva. Pelo contrário, quando a gente espera que ele levante,
que ele melhore, ele cai. Mas cai porque ele próprio quis cair, tá? Então a gente precisa passar ânimo para esse paciente. Precisa passar que ali não é o fim da carreira, que ele pode sair daquele quadro, tá certo? Falar sobre o programa de reabilitação, onde vai entrar a equipe multidisciplinar, que vai ajudá-lo bastante, e a depender dele, ele é o personagem principal. Não vai adiantar ter fonoaudiólogo, ter médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, nutricionista, nada disso vai adiantar se ele não cooperar ou ele não quiser. Se ele se entregar, nada disso vai adiantar. Estou falando sério por experiência, já vi muitos casos assim. Então você precisa querer, você precisa superar esse momento. Observação. A maioria dos cuidados realizados pelo fisioterapeuta podem ser continuados pela família. Então o fisioterapeuta ele precisa em alguns momentos do seu trabalho com o paciente, determinados movimentos eles podem ensinar para a família, para no momento em que ele não estiver ali, porque ele não vai ficar com o paciente 24 horas. Então, ele pode explicar para a família e a família dali, na saída dele, vai mudar de decúbito, faz um movimento que o fisioterapeuta explicou, vai dar um banho, faz um movimento, tudo isso já vai ajudar. Não precisa ficar esperando só o momento do fisioterapeuta chegar em casa, tá certo? Ou de você ir até o fisioterapeuta. Eu estou falando chegar em casa nos casos de home care, que existe os cuidados dos profissionais a nível domiciliar, que é muito melhor, porque aí você está dentro da sua casa, ao invés de se esforçar para poder sair da sua casa para ir para uma clínica ou para um hospital. E é importantíssimo o tratamento até a reabilitação completa. É necessário que seja realizado pela equipe multidisciplinar, como eu já falei anteriormente. Então, é importantíssimo isso. Mas, repito, nada disso vai adiantar se ele não for consciente ou se ele não aceitar. Procure uma pessoa da família que tem um poder de persuasão, um poder de convencimento maior, que ele goste mais, que ele escute, que ele respeite, para poder conversar com ele, tá certo? Eu estou falando de AVE, mas existem muitas outras patologias que é importante que alguém chegue para o paciente e converse sobre todas essas situações. O AVE é um deles, tá certo? E eu estou falando porque é uma patologia que compromete muito a sua vida social. É um paciente que limita muito quem apresentou o problema, né? A pessoa que apresentou o problema limita. Porque muitas coisas que eu fazia antes eu não vou fazer mais. Tá certo? Então, muita atenção para isso. E aqui, muito obrigada pela atenção. Coloquei aqui só uma mensagenzinha, né? Os meus professores me deram de presente o que ninguém jamais poderá roubar, o conhecimento, né? Dizem, abrem a boca aí para dizerem que roubam seu carro, roubam sua casa, roubam isso e aquilo, mas o conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. Você leva para o túmulo. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Até a próxima.